Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Como ele está nos dizendo por esses dias sobre a terra boa, temos que estar com a terra boa para que a palavra que é viva e eficaz prospere, germine em nós, produzindo os frutos dignos de justiça, do qual, juntamente com a fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós alcançaremos as mansões celestiais, né? Os frutos daqueles que semeiam com lágrimas, colherão com júbilo. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 14, no versículo 13, Jesus respondeu ali aos anciões, né, a respeito das tradições dos anciões. Ele diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Onde ele nos fala, né, que quando o trigo amadurecesse, o joio que nasceu no meio do trigo, que é considerado como uma erva daninha, seria arrancado, porque ele diz: se quando ainda não amadureceu, se arrancar o joio, o trigo vem junto. Mas quando amadurecesse o trigo, arrancaria o joio. No meio do trigo seria lançado, seria feito feixes e lançado no fogo. A planta celestial que não é do Pai, né? A semente má que está no meio da semente boa. Assim é semelhante o reino dos céus. Porque ele dizia aos anciões, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. E ali a Bíblia diz que eles escandalizaram, né? E aí Jesus disse a eles que toda planta celestial que não foi o Pai que plantou será arrancada. Temos que perseverar segundo a boa semente, né? Perseverar segundo o que ele sempre nos ensina, que pelos seus frutos os conhecereis, né? Aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento alcançam o exercício constante da fé, do qual adiciona-se as virtudes que há em Cristo, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, que não há lei contra essas virtudes. Todo aquele que persevera amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, são aqueles que prevalecem, né? São aqueles que andam não segundo a sua própria vontade, mas segundo a perfeita e agradável vontade do Pai, porque o Espírito está pronto, preparado para toda boa obra. Como ele nos disse ontem, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. Em Cristo somos vencedores. Em Cristo somos maior do que aquilo que está no mundo. E Ele nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos concede poder e autoridade para anunciar a verdade. Quando anunciada a verdade, expõe as más obras daqueles que estão
segundo a mentira, do qual o pai da mentira é assassino desde o princípio. Nós estamos alicerçados naquele que é da origem. Nós buscamos da fonte que é pura. Todo aquele que tem a pureza do coração devido à palavra, quando se enche o coração da palavra, que é pura, que é refinada, como que refinada no fogo 7 vezes, mais puro do que o ouro e a prata, do qual ele disse lá em Apocalipse, né? Compra de mim a sabedoria do alto, pura, refinada, mais valioso do que as joias, do que os rubis. Compra colírio para ungir os vossos olhos, né, e abrir os vossos olhos. Compra vestes, o linho fino, o linho da justiça, aqueles que perseveram santificando e purificando enquanto há tempo, para tampar a vossa nudez. Porque nos últimos tempos, ele diz, por acaso, quando vier, encontrarei fé sobre a terra. Quando assim ele está procedendo, enviando o anjo do concerto, preparando o caminho, aplainando os caminhos para a sua vinda, da qual muitos oraram e almejaram por isso, mas ele diz: quem suportará a sua vinda? Porque é como um fogo abrasador, né, que prova a qualidade das obras de cada um. E a Bíblia diz que tudo que for dito nas trevas é revelado na luz. Tudo que foi dito entre as recâmaras, entre as paredes, é revelado no alto dos telhados. Ele é aquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito. Ele é aquele que dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Muitos, né, que estão com a sua nudez exposta, no qual a Bíblia diz que iriam correr, né, com os vestidos levantados até no pescoço. Muitos que iriam utilizar como que um tecido, como que teia de aranha, né, da qual acham que estão tampando, mas a sua nudez está exposta. Da onde ele dirá a muitos: amigo, como entrastes aqui, naquele grande dia? Onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta. Assim, quando ele pediu para que os discípulos ali vigiassem com ele, antecedendo a sua entrega pelo traidor Judas Iscariote, que ele estava ali em momento de agonia, os seus discípulos não puderam vigiar com ele, estavam dormindo, e assim não puderam se justificar diante dele, né? Porque ele tudo contempla, ainda que faça algo que é oculto aos homens, seus olhos estão por toda parte, ele tudo contempla, nada passa desapercebido de seus olhos. A Bíblia diz que lá do alto ele está contemplando todas as obras dos filhos de Adão. Nada passa desapercebido. Por isso, temos que encher da presença do seu Espírito para produzir os frutos de justiça. Porque ninguém se produz os frutos, os bons frutos por si mesmo. Temos que estar como ramos da videira verdadeira, né? Porque aqueles que estão segundo a prostituta, né, a mãe terrena, grande é a queda e a ruína, porque confiam em seus deuses que são impossíveis de salvar, confiam em doutrinas meramente humanas, impossíveis, né? Maldito do homem que confia no homem, maldito do homem cuja motivação está em homens e seu coração se afasta da confiança em Deus através de Cristo Jesus. Acaba se tornando a própria maldição. Aquele que está segundo a lei, está escrito: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Mas aquele que alcança a graça, Jesus tomou sobre si as nossas maldições.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos curados, restaurados. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus, o Filho do homem, a natureza humana, Cristo, o ungido de Deus, o único mediador entre Deus e homens, aquele que deposita confiança nele, alcançará a sabedoria do alto, alcança a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda está rumo à salvação, porque ele disse: aquele que me confessar diante dos homens e diante do meu Pai, ele é aquele que o Pai me apresenta, aquele que o Pai me apresentar, não se perderá um fio da vossa cabeça. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos, porque os anjos são ceifeiros, um é o que planta e o outro é o que colhe. Jesus, feito um pouco menor que os anjos, por ter vencido a antiga serpente, ele se tornou superior aos anjos e se tornou um mediador não somente entre homens e Deus, mas também entre os anjos, do qual os anjos o glorificaram, os anjos desde o seu nascimento, ele foi glorificado, ali quando Jesus estava na manjedoura, que foi anunciado o seu nascimento. O Salvador, a semente de Abraão, a semente do qual as promessas aos patriarcas, tudo alicerçado segundo a semente, inclusive a Jacó, tudo segundo a sua semente, da sua semente, da descendência da semente, Pai de multidões, o Emanuel, o Deus é conosco, o mediador. Só há um mediador entre o Deus do qual nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, do qual ele não se importou chamá-lo, porque os patriarcas operaram segundo a fé, de Abraão, que creu na ressurreição, que estava ali para sacrificar o seu Isaac, provando que ele creu na palavra daquele Deus que ele ainda estava conhecendo, Deus o provava naquele momento para ver se realmente ele temia a Deus. E quando ele diz que vai sacrificar o seu Isaac, ele disse aos moços: fiquem aqui enquanto eu e o menino volte. Alguém que não levava o carneiro para sacrificar, que sabia que o seu próprio filho seria o sacrifício, não diria eu e o menino voltamos. Ele creu, ali quando ele pega o cutelo para sacrificar o filho, o anjo disse: Abraão, não faças isso, sabemos que agora que tu temes a Deus, e lhe provém um carneiro, do qual ele sacrifica o carneiro. Ele creu na ressurreição e isso foi-lhe imputado como justiça, assim como todo aquele que crê no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo e que nos dá a paz que Deus nos dá, que excede todo entendimento, a paz que é através de Cristo, o Cordeiro de Deus. Através dele os nossos pensamentos estão
como mente Cristo, jamais como uma mente cauterizada, corrompida, do qual o véu se rasgou e nós temos acesso, pleno acesso ao Santo dos Santos. Aleluias, ou glórias a Deus. Através do ungido de Deus, Cristo, nós perseveramos não segundo o nosso querer, nós operamos segundo o mover sobrenatural de Deus. Tornamos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Chegamos a Deus com ousadia, porque o Espírito de Cristo nos concede ousadia, intrepidez e não covardia. Perseveramos sendo renovados dia após dia, como a palavra diz, ainda que o exterior esteja cansado, abatido, o interior se renova a cada manhã. A causa de não sermos consumidos, aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória, a imortalidade, a sua misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã, e nós perseveramos. Em mais um final de semana, rompendo de fé, perseverando em oração, em súplica, vigiando e orando sem cessar, porque quando assim procedemos, há mais esperança para aqueles que perseveram, porque a Bíblia diz que ainda que um pecador que peque 100 vezes viva muito, há mais esperança para aqueles que guardam o corpo, a alma e o espírito incorruptível, porque daquele grande dia vem sobre todos os seres humanos. Ninguém escapará do juízo, o juízo final, aonde ele dirá: alguns, vinde benditos do meu Pai, aqueles que estiverem à direita. Aquele que confiou, do qual a promessa que ele fez: a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não se turbe o vosso coração. Já alguns serão sepultados para a vergonha, para a condenação eterna, do qual há duas portas, os caminhos que levam à perdição, a uma porta larga e espaçosa, onde muitos entrarão por ela. Mas também tem um caminho estreito, do qual Jesus disse que não seria fácil. Neste mundo sofrereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. Assim como todo aquele que anda no caminho estreito entrará pela porta estreita, do qual ele é a porta. E assim, todo aquele que entra por ele está livre do mundo, que outrora estávamos como escravos do mundo. Ele nos liberta, ele salda as dívidas da qual nós estávamos com o mundo. E uma vez com liberdade em Cristo, não useis da liberdade, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usai da liberdade para aquilo que lhe é edificante para o corpo, tanto individualmente como a unidade da fé, onde ele diz: se um olho te faz pecar, arranca-te um olho, para que melhor um olho no céu do que não subir. Assim nós devemos perseverar. E em mais um final de semana, nós te pedimos, Jesus, continua purificando o templo, continua derrubando toda idolatria, toda doutrina meramente humana que nada acrescenta e distancia o povo de Deus. Toda idolatria caia por terra, toda adoração a outros deuses, toda espírito do erro, do engano caia por terra em nome de Jesus. Derruba a mesa dos cambistas, da cadeira dos que vendem pombos. Purifica o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Que
que o anjo do concerto continue arrancando todo o joio, continue preparando um povo bem disposto, num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a mente de Cristo, no espírito reto e inabalável, do qual o Senhor cumpre a promessa de que apagaria da memória de todo o povo os seus deuses, que estaria trocando o coração de pedra por um que não consegue reter a água, do qual o povo cometeu 2 crimes: cavaram suas cisternas rachadas que não retêm água e rejeitaram a ti, a própria fonte de água viva. Continua restaurando um coração de carne, continua, o Senhor diz que derramaria sobre toda a carne o seu espírito inabalável. Continua purificando o povo, continua derrubando toda a heresia, tudo aquilo que não procede de ti, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.